Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, 7 de abril. Eu sou Fernando Rudinick e hoje é dia do jornalista Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Dia do jornalista, e eu vou fazer uma homenagem aqui, aniversário da minha esposa também, Nádia Mawad. Um beijo, Nádia. Também é grande jornalista. Grande jornalista, sim. Vamos falar muito nesse programa aqui de Série B do Campeonato Brasileiro. Começou a Série B, Atlético, Curitiba e Operário venceram na primeira rodada. Vamos falar também da CBF. O que aconteceu na CBF? Salários exorbitantes para os presidentes das federações. Eu quero ouvir muito a opinião de vocês sobre isso aí. Mas antes, claro, fica aquele recado para você que está nos assistindo. Deixe a sua curtida, se inscreva aqui no canal do YouTube do 12 Esportes para ajudar a gente a fortalecer e chegar a mais pessoas a cada programa. Então é isso, fica aí o recado para você nos ajudar aqui no Carneiro e Mafuz no canal do YouTube do 12 Esportes. Começando falando de Série B, então, Carneiro Neto. Na sexta-feira, o Atlético foi até Belém do Pará, no Mangueirão, e venceu o Paysandu por 2-1. Mas quem olhar só o placar não vai entender o que foi o jogo. O Atlético não jogou bem. E é uma coisa que a gente já está falando aqui há algum tempo. O Mafuz, inclusive, escreveu na coluna dele, e o Barbieri parece que está com a sensação que está tudo certo, né? Dentro do Atlético. Eu entendo o seguinte, futebol, ainda mais em segunda divisão, ele passa a ser resultado no momento em que você só tem o resultado como alternativa. Mas no começo de uma competição, um time tem que demonstrar o básico, que é uma ordem de jogo. E o Atlético não consegue ter essa ordem de jogo. Há 3 meses o Barbieri treina e comanda o Atlético e não consegue dar um padrão de jogo. Tanto é que o jogo lá em Belém foi decidido pela condição individual do Zapelli, do Kardec, do Velasco e depois no segundo gol do Isaac. Do Renan Peixoto, que fez o gol. Isaac. Não, o Isaac fez a jogada. O Renan estava ali, a bola sobrou e ele fez o gol. Se não fosse isso, o Atlético teria perdido o jogo, e se não fosse o goleiro. Quer dizer, o Atlético, depois de 3 meses, vai jogar uma segunda divisão, dependendo de um ou outro jogador, que um determinado jogo pode não estar bem. E lembrando, né, Mafuz e Carneiro, adversários mais fracos. O Paysandu é bem mais fraco. Bem fraco. A Série B é um tormento. O nível técnico é baixo. Né? Se a arbitragem na Série A é um horror, imagine o que virá na Série B. Mas pelo menos os 3 representantes paranaenses venceram. Né? O Operário ganhou em Criciúma, o Atlético em Belém e o Curitiba, um drama, conseguiu vencer no último instante no gol de pênalti. Agora, eu acho que a análise da Série B tem que ser feita de uma forma diferente, porque os times são tecnicamente fracos, não há exceção. E o torcedor, ele luta e torce pelo resultado, como disse o Mafuz. Então, nós como somos profissionais da análise, da observação, nós temos 2 tarefas. Uma, reconhecer o resultado, ainda mais fora de casa, como um bom resultado, mas ao mesmo tempo, ao fazer a avaliação dos times, nós chegaremos à conclusão de que não há na Série B, rigorosamente, nenhum time tecnicamente acima da média. O Atlético é líder, porque ele começa com a letra A, né? Ele tem o mesmo número de pontos, de gols do Operário, que começa com a letra O, e é o vice-líder. Então, o problema passa a ser uma dificuldade muito grande para nós fazermos um exame e, ao mesmo tempo, um prognóstico, uma avaliação do que virá pela frente. Eu vou pedir umas 4, 5 rodadas para sentir o pulso, senão vai ser mais complicado. Mas ficando, então, no tema que nós iniciamos, que é o Atlético, o problema é que o Atlético é um clube de negócios, né? Um clube de perspectiva comercial,
não é um clube esportivo que alimenta sonhos de título, de conquistas. Se não fosse isso, ele não teria feito o papelão que fez no ano do centenário. A diretoria foi envolvida por empresários que ofereciam os jogadores, eles foram contratando 9 estrangeiros, uma coisa anormal. O Atlético não tem um diretor de futebol, alguém que entenda de futebol há muito tempo. Então, o clube fica na mão dos executivos, dos profissionais. Os profissionais e os executivos são fracos, como nós vimos aí no Curitiba, nesse verdadeiro festival de mediocridade, e em outros clubes, inclusive da Série A. Porém, é o que temos. O Atlético jogou no lixo há 20 dias atrás o tricampeonato estadual num jogo absurdo com o Maringá dentro da Arena da Baixada. E o que foi feito? Nada. Ficou dito pelo não dito. Então, a esperança do torcedor é que consiga ganhar, porque os outros são piores. E Carneiro me chama... Eu não sou conformista igual o Carneiro. Não é que o Carneiro esteja num conforto de analisar sobre esse aspecto, embora não esteja errado. Mas há 3 meses o Barbieri está aí vamos esquecer um pouco a diretoria. O seu Barbieri, há 3 meses está no Atlético Paranaense. Perdeu o tricampeonato. 4 meses já, né? 4 meses. Ele não consegue dar um padrão de jogo. E Mafuzzi, chama a atenção porque a frase dele, depois da vitória do Paysandu, é que a derrota para o Maringá 3-0 foi circunstancial. Pois é. Ele está muito convicto de que aquilo lá foi um acidente. 3-0. Tomou de 3-0 e 10 dias depois diz que foi uma circunstância de jogo. Mas ao mesmo tempo ele afirmou que o Atlético é o alvo preferido. É o adversário a ser batido. É verdade mesmo. Isso pelo prestígio, pela tradição, pela história do Furacão. Mas o nível técnico dos jogadores é muito baixo, né? Se você observar as outras partidas, né, que nós acompanhamos, principalmente o time do Curitiba é uma coisa horrorosa. Agora, o time do Atlético tem alguns lampejos, tem alguns jogadores interessantes. Bem ou mal, esse Barbieri conseguiu definir a zaga. Então, pelo menos o Atlético tem cara de time defensivo. E não tinha, anteriormente, com aqueles 5 treinadores, só com o Cuca mesmo. O time jogou e estava disputando os primeiros lugares. É um absurdo a diretoria não ter segurado o Cuca. Mas a zaga hoje me parece, se bem que o Tobias, que é um excelente esse jogador... Abrão, mas eu gostei do Abrão. Mas não jogou o Tobias, que é um jogador importante, vamos dizer assim. Em compensação, o Barbieri errou ao insistir com o Fernando, o ala esquerdo, que estava amarelo, estava mal no jogo. Estava mal. Então é um problema que nós temos no futebol brasileiro. Maus técnicos e maus jogadores. Daí maus árbitros e maus operadores do VAR. Maus dirigentes na CBE e, meu amigo, não sobra nada, né? Como é que faz? Eu sou cético, sempre fui, vocês sabem disso. Eu nunca fui um otimista, um idiota de acreditar em tudo. Não, pelo contrário. Eu sempre fui muito observador, muito devagar. A própria vida, eu levei a vida com muita tranquilidade, mas com muita atenção. E reafirmo, o meu ceticismo no futebol agravou-se. Não só pelo fracasso da seleção brasileira, mas pelo você vê a Série A, por exemplo. Ontem eu perdi a tarde assistindo São Paulo e Atlético Mineiro. Eu assisti também. Uma pelada, né? Um jogo horroroso, o técnico do São Paulo expulso. Aí, logo depois, Palmeiras e Sport Recife, um pênalti absurdo marcado pela arbitragem. O time do Palmeiras, é verdade que é o time misto, mas peraí, o Palmeiras gastando fortuna para apresentar aquele nível técnico. E depender da arbitragem para ganhar, mas ainda do Atlético, eu acho que o clube está um pouco confortável na segunda divisão, está gastando pouco, porque o princípio do presidente Mário Celso Petralha sempre foi de que o título, o custo-benefício de um título é muito alto, entendeu? Que revela jogador, vende jogador sem precisar ser campeão. O Atlético, eu acho que para a diretoria do clube está bem confortável na segunda divisão. Eu quero a opinião de vocês sobre Bruno Zapelli. O Zapelli marcou o primeiro gol desde 11 de setembro de 2024. É uma festa. 27 jogos que ele participou e marcou agora o primeiro gol. Assim, vendo ele jogar, é claro que ele tem uma habilidade, ele tem uma
técnica diferente. Na Série B, vocês acham que se ele tiver bem concentrado, tiver um pouco diferente do que a gente viu, ele desligado muitas vezes, ele pode sobrar e ser a diferença para o Atlético? Não, jamais. Não? Não tem gabarito técnico para fazer diferença de nada. Ele é mais um, fez um gol, é um jogador completamente alienado, ele não participa. Eu, na minha longa carreira de 61 anos de jornalismo esportivo, eu vi centenas de jogadores melhores do que ele, e no Atlético Paranaense, inclusive, ainda recentemente aí. É um jogador, é um a mais nesse verdadeiro festival de mediocridade que é o atual futebol brasileiro. Eu acho que individualmente, como eu frisei, os zagueiros do Atlético melhoraram, o Atlético tem problema nas alas, o meio de campo o Atlético não vai a lugar nenhum com Rafinha, Filipinho e Raul, são jogadores extremamente limitados. O Zapelli é mediano. Não sei por que rifaram o João Cruz, esse treinador, o Barbieri. Isso é um absurdo. É um jogador mais capaz que todos, eles não estão escalando. O ataque, sim, o Atlético tem boas opções, Velasco, o próprio Allan Kardec, que apesar de veterano tem técnica, e o Luiz Fernando é um bom jogador, o Isaac. O Atlético vai acabar subindo exatamente pelas individualidades. Agora, é lamentável, né, que nós não consigamos ter um Atlético mais competitivo, mais efetivo. Porque tem um detalhe, essa soberba do técnico, dos jogadores, ela vai até um ponto. Se jogar mal, por exemplo, na Arena da Baixada, a torcida não vai perdoar. Uhum. É do camarote para baixo, todo mundo vai ser pressionado. Isso aí é inevitável. Veja o final do jogo dramático do Curitiba, a torcida atirando copos e o Moza já olhando para a família, não sei o quê, uma coisa louca. Então, daqui a pouco saiu um pênalti. Salvou a família, salvou o Moza e salvou o Curitiba. Ó, glorioso, campeão de novo. Meu amigo, isso aí não é futebol, isso aí é um festival de ilusões. Agora, em relação ao Zapelli, o Alex esteve aqui, só que o Alex é educado. É consciencioso, ele sabe o que pesa uma crítica dele. O que ele falou? Tem que criar uma situação para que ele não tenha determinadas funções dentro de campo. E não foi criada essa situação para ele. Qual é a situação? Ele não pode marcar, ele não pode cobrir, ele só tem que pegar a bola e tentar jogar. Mas é muita coisa para falta de iniciativa dele. E tem que definir quando tiver a bola, né? Mas não define. Não tem a capacidade de definir. Agora, o Atlético gastou 23 milhões de reais para ter esse jogador. Não quer micar, porque 23 milhões dói no bolso de qualquer um. Uhum. Né? Já micou com o Babi com 12 milhões. Sim. E não quer micar com o Zapelli. Então está criando-se um marketing. Pode notar, o Zapelli sempre é o melhor jogador do time do Atlético em todas as transmissões que você vê. E foi outra vez agora. Mas é o mesmo marketing do que tinha o Vitor Roque. Exatamente. O que é o Vitor Roque? Um jogador comum. Né? Outra fabricação de toda essa engrenagem que hoje Atlético domina o futebol brasileiro e o futebol mundial. Uhum. Né? Que o Atlético é o maior exemplo. O Vinícius Júnior foi vaiado no jogo do Real Madrid nesse fim de semana. Né? Então o futebol, meu amigo, mudou muito para pior. É muito complexo hoje. Eu não sei se eu começaria na crônica esportiva se eu estivesse iniciando hoje. Hoje em dia. Talvez iniciasse na crônica de gastronomia, de horóscopo, de outras coisas mais simples. Horóscopo, olha... Tem gente que acredita. Muito bom. O Atlético vai jogar agora em casa, na quinta-feira, 19h, contra o Criciúma. O Criciúma que perdeu do Operário na primeira rodada. O Operário venceu de virada. O Operário teve um bom comportamento, porque o Criciúma é um time competitivo quando joga em casa. Uhum. E o Operário soube, mesmo desfalcado de diversos jogadores, que estavam estafados, né, com a campanha do estadual, o título, a euforia, a comemoração, aquela coisa toda. Mas eu achei que o Operário, não só pelo resultado de vitória, que é mais importante do que tudo, mas a estratégia de jogo foi bem interessante. Mas eles tiveram que, como diria Paulo Autuori, saber sofrer. No final eu contei ali
3 bolas na trave para o Criciúma no final do jogo. E o goleiro Elias, tempo. Né? O principal destaque da partida. Fez uma defesaça também. Mas o que importa agora nesse início é vencer, é começar a pontuar. E o Operário se coloca aí como um candidato ao acesso. Eu diria hoje que está no mesmo nível, é campeão paranaense, né? Está no mesmo nível que o Atlético, que o Coritiba. Acho que o Operário tem boas chances de estar na Série A no ano que vem, mas temos uma longa Série B pela frente. Agora o Coritiba que vai, já que o negócio é sofrer, a torcida do Coritiba que se prepare. Porque o nível técnico desse novo time é inferior, o time é inferior ao do ano passado. Conseguiram fazer isso. E o Coxa, vamos lá, arrancou uma vitória nos últimos minutos num pênalti. Mereceu ganhar, mereceu. O Vila Nova não atacou praticamente. Mandou, né? Mereceu. Não, teve mais volume de jogo, pressionou. Aliás, o Vila Nova é um time muito agressivo, muito indisciplinado. Violento. O atual campeão goiano, inclusive. Agora, o Coritiba, ele mereceu ganhar. Não seria justo o empate. Agora, conseguiram fazer um time pior que o ano passado. Eu tenho pena do Mozart. E assim, internamente o que se fala é que o Coritiba, diretores, acham que o Coritiba tem um dos melhores elencos. Esse é o problema de... Tem um dos melhores elencos da Série B. Mas quem que acha isso? O William Thomas. Quem? O William Thomas, que é o diretor de futebol. Mas ele é remunerado, né? É remunerado, claro. Não vai falar mal contra o patrão dele. Sim. E ele não vai falar mal dos jogadores que ele trouxe, né? Sim. Bom, aí Você viu a saída de bola do Coritiba? Como é que funciona o futebol? Né? Velha história. Como é que é o jogo de futebol? O sujeito vai cobrar o tiro de meta. Ou ele dá um chutão, que não vai a lugar nenhum, ou ele sai jogando. Para ele sair jogando, vamos supor que o zagueiro central vai cobrar o tiro de meta, ou o goleiro. Então ele tem as opções do ala direito, se o tiro de meta for na direita, do ala esquerda, se for do lado esquerdo. Isso é o beabá do futebol. Aí toca pro ala. O ala joga pro primeiro volante, segundo volante, o meia, e vamos levando a bola. Básico. E daí até chegar... Aí o narrador já vai crescendo na transmissão. O lateral toca pro volante, o volante toca pro meio. O meia ultrapassa a linha divisória do gramado. Isso aumenta a velocidade da narração, porque é o campo de ataque. Aí o cara perde a bola. Ele pisa na bola, ele senta, dor de dente. Narrar futebol não tá fácil. Por isso que esses narradores, um deles aí repetiu 30 vezes na transmissão, este gigante de concreto armado. Eu acho que o Carneiro podia dar um workshop de narração aqui. Não, o que você acha? Não, eu ia ter que fazer a Universidade de Harvard, narração do jeito que está o nível. E um outro que fala, agora o jogo pegou, é Kaila! Daí o outro se surpreende e diz, mas que jogo é esse? O jogo é esse, essa coisa que você está vendo, amiguinho. Eles não têm cultura, eles não têm criatividade, eles não sabem nada de narração de futebol na televisão. Os narradores de rádio dão de 10-0. Aliás, falar em narração, um historiador, pesquisador de futebol conseguiu trechos que ninguém conhecia da narração. Era Solera, Geraldo José de Almeida, o Duvaldo Cosi e Walter Abrão de 1970, porque só tinha um canal de áudio, né? Na Copa de 70 no México. Na Copa de 70, e entregaram o Vai Que Atua Tafarel, foi uma cópia do Vai Que Atua Félix do Geraldo José de Almeida. Mas o rádio esportivo foi tão brilhante, modéstia à parte. O Galvão Bueno tem que explicar isso. Mas o Galvão era um péssimo narrador de rádio, como o Luciano do Vale. Eles iam para a televisão. Os ótimos nunca foram. Pedro Luiz, Fiore Giliotti, Haroldo Fernandes, Valdir Amaral, Jorge Cury. Os craques do microfone de rádio não trocavam o rádio pela televisão. Pode observar. E a turma de terceiro, quarto time. Aí engana, porque tem a imagem. Você não precisa muito, é só você enfeitar. E para enfeitar, eles conseguem enfeitar mal. É polêmico isso aí, é polêmico, mas... Não é polêmico, é a realidade. Mas tem uma matéria na Folha de São Paulo, no UOL, sobre essa do Vai Que Atua Félix. Muito bem. Mas, inclusive, o Galvão voltou a narrar agora, o Brasileirão, Parabéns, né? para os telespectadores. Agora, veja cá, vamos voltar ao Coritiba.
O técnico Moser, ele estava muito incomodado, como disse o Mafuzzi, pressionado, ele mesmo, pelo ambiente, né, que se criou. Afinal, o Curitiba bateu um recente recorde público em função da liquidação do preço do ingresso. Mais de 28 mil pessoas. Eu achei maravilhoso. Mas o Moser vai ter muita dificuldade de dar um jeito nesse time do Curitiba. Qual será o próximo jogo do Curitiba? Próximo jogo do Curitiba é contra a Chapecoense no sábado, 16 horas. Dá pra ganhar. Lá. Fora de casa, a Chapecoense já perdeu o primeiro jogo. É um time mais frágil. O ano passado sofreu para se manter na Série B. Não foi bem no estadual. Então, se quiser vencer, quiser emendar uma sequência desde o início, a Chapecoense... Porque o problema do Curitiba, desse atual elenco, não se trata de padrão de jogo ou de confecção estratégica de jogo. O problema é a qualidade individual. O único jogador com algum brilho é o Lucas Ronier, com alguma iniciativa. O Josué sabe jogar e também se aproxima de um bom nível. Porém, os outros que vêm de trás e os que estão na frente não sabem nada. Entendeu? Mas esse Lucas Ronier não é melhor, está no mesmo nível de atrapalhadas que o Zapelli. Você acha? É a mesma característica. Não definem. Gosta de dar o drible. Mas é mais novo que o Zapelli também, né? Não, tem mais tempo para evoluir. Tem 1 ano a menos. Não, acho que tem... Bom, depois eu checo aqui, mas eu acho que eu acho eles um pouco diferentes, assim, e o Ronier, eu acho que ele é mais agudo que o Zapelli, porque o Zapelli consegue o Zapelli, ele, quando ter uma domina, dificuldade para... Ele vira pro campo dele. É irritante o jogo do Zapelli. O Ronier tem 20 anos e o Zapelli, vamos 23. ver aqui. Zapelli. 23 anos. 23 anos? 20... Cadê a idade dele? 22. Vai fazer 22, no dia 17 de maio, um dia depois do meu aniversário. Mesma geração. Faz 23. É o mesmo estilo. Lamentavelmente é assim, você observa os jogadores, qual é a preocupação? Eles jogam, todos são medianos. Claro, tem alguns caras que vão para a Europa, né? Não ficam aqui. Mas todos têm que pintar ou o cabelinho de branco, né? Ainda bem que pararam aquele negócio de roxo, vermelho e cor de anil. Ficou pelo menos só um cabelinho branco, que já é ridículo. Tem que meter a tal tatuagem e pelo menos um adereço, ou no nariz, ou no lábio, ou na orelha. Esse é o padrão de QI zero das pessoas modernas que habitam o mundo do futebol. Não sei quantos neurônios eles têm, mas eu não confio mais nesse tipo de jogador. Aí eles ficam agressivos, eles reclamam do árbitro todo momento. Os árbitros nessa nova geração também são fracos. Veja que há uma queixa geral da Série A, hein? Das más interpretações de alguns lances capitais. Uma coisa que, pelo menos eu fui surpreendido totalmente nessa partida, foi a estreia do zagueiro Guilherme Aquino. Primeiro jogo dele pelo Curitiba, jovem da base, e estreou nessa partida Muito bom. Contra o Vila Nova. O Maicon ficou no banco. Não, tem exceções boas, aí que tá. Eu diria que o comportamento defensivo do Curitiba foi bastante interessante. A marcação, a primeira atitude, como é que eles chamam? Primeiro combate. O primeiro combate, né? Mas o Curitiba fez bem. Agora, aí dentro dessa modernidade, a marcação alta não funciona. O Curitiba não vai mais à frente. E o Curitiba não agride. O Curitiba, pode ver, qual é o esforço que o goleiro do Vila Nova fez durante a partida? Praticamente só escanteio. Aquelas saídas e no lance do pênalti que o Josué bateu muito bem. Aliás, um pênalti muito bem caracterizado pela arbitragem. Então é um futebol muito pobre, que se assemelha aos dos demais, inclusive do Atlético. Meus amigos, futebol pobre a gente tá vendo, mas quem não tá pobre são os presidentes das federações de futebol do Brasil. As federações estaduais acabaram de receber um aumento aí de 50 mil para 215 mil, o salário pago aí aos presidentes pela CBF. E o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, ele, né, coincidentemente foi eleito até 2030, naquela polêmica toda que a gente sabe do Ronaldo. Mas é necessário dar fonte. Claro, a revista Piauí. A revista uma ótima Piauí matéria. Do João Moreira Salles. É uma revista independente.
né? O João Moreira Salles é irmão do Walter Salles, do Ainda Estou Aqui. Também é cineasta, mas ele tem essa revista Piauí. E um repórter... Eu vou procurar o nome dele aqui para dar o crédito. Tem que destacar o nome do repórter, do jornalista. Ele investigou quem recebe e quem não recebe dinheiro que sai da CBF, vai até para empresas ligadas ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. O repórter é Alan de Abreu e o nome da reportagem é Coisas Extravagantes. E surpreende o valor, não o ato. Sim. O valor está 215 mil para cada presidente da federação. Eu, inclusive, perguntei aqui para o Fernando, antes de começar o programa, se esse dinheiro é para pagar as despesas de cada federação. Não acredito, porque a paulista não precisa. Paulista, carioca, gaúcha, mineira, elas não precisam. Ou se é salário do presidente de cada federação. Sim, é o salário do presidente. A gente está para publicar uma matéria, ainda estamos questionando a Federação Paranaense de Futebol sobre os valores, ainda não tivemos resposta, mas em breve vai ter uma matéria. Então isso quer dizer que, por exemplo, o Hélio Cury, o filho, ele tem 13º ou não? Tem 16º. São 16 salários. 16 salários. São 16 salários de 215 mil. Que recebe quase 2.300.000 por ano. Vezes 16. O executivo. 3.440. Quanto? 3.440. Veja só o que dá por ano. São 16 salários, de acordo com essa reportagem. Qual o motivo disso, cara? Além de questões políticas. É a profissionalização do futebol, né? Não resolveram fazer isso? Tá aí o reflexo do futebol. O futebol estava desmoralizado, porque nós vamos ter um Mundial de Clubes. Com quantos clubes agora no meio de ano? 30 clubes? 32, 24 clubes. E no ano que vem a Copa do Mundo com 48 seleções. 48. Então a FIFA também assim, não foi afastado a cúpula da FIFA uns 10, 15 anos atrás. Por quê? Corrupção. Então não muda. O que a seleção brasileira representa hoje? Nada. Porque é essa gente que dirige o futebol. É essa gente que forma a seleção. Você acha que um jogador de futebol, lá atuando nos maiores times da Europa, vem prestar serviço para essa gente? Tem que conviver com essa gente? Meu amigo, é muito complexo, viu? Esses novos tempos, o novo normal, é para quem tem muito estômago. Mas veja bem, é irreversível o pagamento, a profissionalização no futebol. Mas é de acordo, tem que ser de acordo, a remuneração tem que ser de acordo com o que o profissional traz para o clube ou para a entidade. E até com o tamanho das federações. Não, e para a entidade. Né? Por exemplo, pode-se gostar ou não do Mário Celso Petralha. Não há como também negar que a influência que ele teve na vida do Atlético. Então, o que ele ganhou dentro do Atlético, o ganho do Atlético, passa a ser até razoável. Uhum. Embora o Atlético pudesse ficar um pouco mais rico. Se tivesse outras pessoas como o Mário Celso Petralha, como antigamente controlavam esse ganho dele. E nesse caso, Mafuz, eu acho... Não, rapidinho. Agora, só sabendo que o presidente da Federação Paranaense de Futebol ganha 3 milhões por ano e o futebol do Paraná não tem um clube na primeira divisão, é o pior campeonato que existe no Brasil estadual. Acho que o pior não é, mas não tem nem premiação, né? Não tem nem premiação. É uma barbaridade. Mas nesse ponto aqui, a gente tem que ressaltar a briga do Petralha com a CBF. Sempre bateu de frente, sempre questionou. Mas depois se quedou também. Também se entregou. Você acha que ele se entregou? Claro que se entregou. Tá aí. Mas ele sempre bateu de frente nas questões. Não votou nesse atual presidente? Votou. Tem isso, mas ele sempre tinha essa posição. Isso foi lá atrás. Na hora que deram um corretivo nele, ele pipocou.
Tá certo. Série B, para a gente falar, né, voltar ao assunto aqui, a Série B fechou as transmissões em cima da hora. Na quinta-feira foram anunciadas aí as empresas, os canais de mídia que vão transmitir o campeonato, na ESPN, no Grupo Disney, vai passar na Rede TV e no Desimpedidos e também na rede social Kawaii. O acordo da Série B, ele é de 170 milhões por temporada e é menos do que os clubes... Pagava. É menos que a Globo pagava e menos que os clubes esperavam arrecadar. Mostrou preocupação aí com dirigentes falando desse valor. Mostra a diferença que existe da Série A para a Série B, é gigantesca. A Série A vai arrecadar mais de praticamente 3 bilhões de reais com transmissão, contando com o pay-per-view. Mas assim, a questão técnica a gente conhece da Série B, a gente está vendo como é. Mas isso tende a aumentar essa distância de Série B para a Série A. Isso eu acho bem preocupante. Não, mas acontece que o futebol como produto está em decadência. Essa que é a grande realidade. As novas gerações não se ligam no futebol como as nossas gerações se ligavam. E nós tínhamos motivos para isso. Porque nós acreditávamos nos dirigentes, né, nos árbitros, nos times. O Brasil era tricampeão do mundo, depois foi tetra, penta. Hoje o Brasil não é nada. Faz 5 Copas do Mundo, que é uma vergonha. Os ídolos não são ídolos da mesma característica, com a mesma formação dos anteriores. E os índices de audiência, evidentemente, baixaram muito. Ou você acha que alguém vai ficar aguentando ver 90 minutos do que nós vimos na Série A? É tudo igual, meu amigo. É evidente que o futebol vai ter que ter outro rumo, outra dinâmica, mas o que a gente vai fazer? Nós somos observadores, acompanhamos o futebol ainda, mas ainda estamos aqui. Eu estou selecionando os jogos para assistir, amigo. E eu não pago canais especiais para ver jogos que só passam lá, entendeu? Não pago. Eu vejo ligo a televisão, o que está passando? Eu assisto. Ah, não está passando? Paciência. Eu vejo os piores momentos depois no YouTube. Desses 170 milhões, é uma divisão, não é divisão igual. Não, agora a negociação foi feita pela LFA, né? LFU, na Liga Forte União, certo. E a Libra, que tem 3 clubes só, a maior parte dos clubes, ele é da LFU, que é o grupo que pertence ao Atlético, pertence ao Curitiba. Quer dizer, a Liga Forte está na Série B. Está na Forte. E a fraca está no A. Não, mas a maior parte dos times da Série A ainda são também da Liga Forte. Eu compreendi, eu entendi por que o grupo Disney adquiriu esses direitos. Qual a sua teoria? A minha conclusão que já está visando a futura liga, que você sair, de ela ter assim uma força maior para entrar no mercado da Série A. É uma possibilidade. Porque em matéria de audiência não traz nenhum benefício para ela. A Disney fechou por 3 anos. Os outros acordos são de 1 ano. Mas eu acredito que esse valor aí tem aquela divisão 50, 25, 25 ou 40, 30, 30. Então vai depender aí de resultados e audiência e tudo mais. O que salva o futebol é a paixão. Porque se você observar sob o ponto de vista técnico, de espetáculo, de exibição, não existe mais. O futebol é essa quebradeira de bola aí que nós estamos vendo. Inclusive no campeonatos grandes, a Premier League, o espanhol também tem cada pelada de matar. Agora, tem a paixão. Você pode ver, os estádios continuam lotados na Europa, aqui um pouco menos, mas grande frequência. E é isso, o torcedor, coitado, ele é um inocente, um iludido. E ele quer que o time dele ganhe, e sofre, e desmaia, e chora. É isso que ainda mantém o futebol vivo. É isso, meus amigos. Fechamos então essa edição do Carneiro e Mafuz, seu podcast aqui no 12 Esportes. A gente volta a qualquer dia, qualquer horário. Talvez tenhamos surpresa aí nessa semana. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.